Fala, conselheiro, a quem se aplica o termo de responsabilidade? Uma medida protetiva prevista no artigo 101, inciso 1º, aplicada pelo Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, que é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, que é um órgão administrativo vinculado à administração pública, porém autônomo. E muitas pessoas entendem que o termo de responsabilidade, para ser mais específico, muitos conselheiros tutelares entendem que o termo de responsabilidade pode ser aplicado à avó, a avô, a tio, a tia, porque a gente traz o significado da palavra responsável ao significado que ela tem no senso comum da população, do meio da sociedade. Só que essa medida protetiva não é apenas um papel que se entrega, mas é uma medida protetiva que se aplica. Ela tem um significado jurídico, porque esta palavra está consignada dentro de uma lei federal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, termo de responsabilidade não é apenas um papel que se entrega a alguém. E criaram, inclusive, um documento novo que inexiste no Estatuto da Criança e do Adolescente e inexiste em qualquer lei, em qualquer resolução que se possa falar da infância, que é o tal do termo de entrega. Bom, conselheiro querido, conselhos tutelares pelo Brasil, esse documento não existe. Não se entrega simplesmente uma criança a alguém. A criança sempre tem um pai, uma mãe ou um responsável legal a quem ela deve ser encaminhada. Tanto que a palavra que se usa na medida protetiva prevista no artigo 101, inciso 1º, é encaminhar a criança sobre termo de responsabilidade e não entregar a criança sobre termo de responsabilidade. Essas palavras dizem muito para nós, porque todas elas têm um significado peculiar. A criança só pode estar numa família que não seja um pai, uma mãe ou um responsável se ela estiver numa instituição de acolhimento, pois o próprio estatuto diz que o diretor, o dirigente dessa instituição de acolhimento, ele é alçado ao escalão de guardião dessa criança. Ou seja, essa criança está numa família substituta, como se ela estivesse numa família substituta, porque a criança só pode estar em um outro local, a não ser com seu pai, com a sua mãe, ou uma pessoa que tenha a guarda judicial dessa criança, ela só pode estar numa família substituta, ok? Porque as três formas de família substituta não contemplam um termo de responsabilidade. Elas são divididas entre guarda, tutela e adoção. E esses documentos, guarda, tutela ou adoção, ou seja, essas medidas só podem ser aplicadas por uma autoridade judiciária, ou seja, pelo juiz. Ele vai ouvir o Ministério Público, um advogado vai vai pleitear essa causa, ou a Defensoria Pública. Então, o termo de responsabilidade nunca pode ser usado como se uma guarda fosse, porque não é. Ela é uma medida protetiva. Então, que não se confunda termo de responsabilidade com guarda, ou uma guarda provisória, ou um documento que o valha, porque ele não é. E uma medida protetiva só é aplicada quando um daqueles três quesitos previstos no artigo 98, quando o Estado, a sociedade violar o direito da criança e do adolescente, quando a mãe, o pai ou o responsável violar o direito daquela criança ou adolescente, for negligente ou omisso, ou quando a criança ou adolescente, em razão da sua própria conduta, se colocar numa situação de risco e violar o seu próprio direito. Então, queridos, não confundam termo de responsabilidade com a colocação da criança ou adolescente em família substituta, que só pode ser dada através da declaração de uma autoridade judiciária, ou seja, da decisão de uma autoridade judiciária, e ela só vai se dar de três formas: sobre guarda, tutela ou adoção. E termo de entrega não existe. Não se entrega a criança a alguém. Ah, Daniel, então como que eu vou fazer quando não tem abrigo na minha cidade, eu não tenho onde colocar a criança, o Poder Judiciário está fechado? Bom, existe sempre os plantões judiciários. Este Conselho Tutelar precisa se dirigir a esse plantão judiciário para que a autoridade judiciária defina esta questão. Porque a criança, porque não se achou o pai, não se achou a mãe, não há responsável que tenha a guarda daquela criança, então sim, vai de se ter esse trabalho de ir até o plantão judiciário
com o documento formulado pelo Conselho Tutelar com o relatório pormenorizado do caso, dizendo, olha, não tem onde essa criança ficar, plantão judiciário, resolva esse problema. Nós sabemos que o Brasil é muito grande e existem cidades pequenininhas onde o plantão judiciário fica muito distante. Então, eventualmente, a rede pactua fluxos entre si para que se resolva o problema no dia seguinte ou, se cair no final de semana, logo na segunda-feira. Nós sabemos que no artigo 25 o Estatuto prevê a família extensa e a criança também tem o direito de buscar refúgio em qualquer lugar, inclusive na sua família extensa. Então não necessita você criar de próprio um documento novo, aliás, um documento muito antigo, que é esse termo de entrega, e achar que vai estar fazendo alguma coisa legal. Não, não vai estar. Você pode deixar essa criança nessa família extensa, porque é uma família dessa criança, ela é consignada no artigo 25 do Estatuto, a criança poderia, ela por si só, buscar refúgio nessa família e informar logo que possível, né? É claro que isso é uma questão excepcional, a autoridade judiciária competente para que ela defina a guarda dessa criança. Então, falamos hoje sobre o termo de responsabilidade que só pode ser aplicado ao pai, à mãe, ou seja, está o nome na certidão, ou a uma pessoa que tenha a guarda judicial dela, porque esse é o significado da palavra responsável quando ela está predita numa lei. Eu gostaria de falar sobre outra coisa que é, mas qual a função de aplicar essa medida a um pai de responsável? A função de aplicar essa medida protetiva é reforçar a esse pai responsável, dizer a ele, assuma a sua responsabilidade. Estamos encaminhando o seu filho de volta a você. Ele estava perdido, estava na rua, estava sozinho, ou ele estava numa outra casa que não era a casa dele, e você não se importou com isso. Eu só estou dando alguns exemplos, e reforça para ele aquela responsabilidade dele em assumir o seu poder familiar, aquele previsto no artigo 21 e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também no Código Civil, no artigo 1634, quando diz que aos pais compete quanto à pessoa dos filhos menores, e elenca vários incisos sobre os deveres e responsabilidades dos pais e responsáveis, ou seja, aquele que tem uma guarda judicial. Então fica aqui sinteticamente essa explicação para você, conselheiro tutelar, conselheira tutelar, e reforçando, não existe termo de entrega. Você pode fazer um documento, um acompanhamento de caso, deixar uma via desse documento na família, eu estou dizendo daquelas comarcas que são muito distantes, que não existe fórum de plantão, às vezes cidades que não existem defensoria, para constar que aquela família ficou com a sua família extensa, sobre os cuidados daquela família extensa. Mas isso vai ser necessário que isso seja regularizado o tão breve possível pela autoridade judiciária, pois termo de responsabilidade não se aplica à família extensa, e sim aos pais e responsáveis legais. E termo de entrega, eu vou repetir de novo, não existe em lugar nenhum. Então não crie documentos por aí. Faça o que a lei diz e lute para que possa o fluxo dessa rede, né? Tô falando muito mas é porque a gente pensa de não dar nenhuma explicação errada, porque é uma responsabilidade muito grande nessas comarcas onde não tem fóruns, não tem um fórum muito perto, ou o conselho está sem carro para ir até o fórum de plantão. Cuide para que essa autoridade judiciária seja avisada o mais rápido possível, no tempo hábil, porque o conselho tutelar ele tem uma função muito importante, e essa função não pode ser exercida de maneira equivocada ou ilegal. Tá ok? Obrigado, gente. Inscreva nesse canal, ative aí o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo, essa palavra, para que todos possam pensar sobre essa questão dessa medida protetiva tão importante a crianças e adolescentes. Valeu, gente. Obrigado.